Eu queria ouvir você, Ayrton. A gente tem acompanhado um pouco a aflição de várias pessoas, né, do povo Mura, em alguns momentos com medo de falar, com medo de transitar, ameaças que já foram o seu Vavá, o Sérgio, o Gabriel, o medo pela família de vocês. Então, eu queria que você falasse como é viver dessa maneira, né? O que mantém vocês e que faz com que vocês não desistam dessa luta, né, pela história de vocês, pelo local que vocês moram, enfim, pela continuidade, né, para os filhos de vocês. Então, Rosine, a primeira coisa que vem na nossa mente, quando a gente está nesse enfrentamento, como disse o Gabriel, a gente está nessa resistência, é justamente em memória dos nossos ancestrais, e porque isso também está no nosso sangue. Isso também está no nosso sangue. E se você for pesquisar a história do povo Mura, não desprezando ou dizendo que é a melhor acima de outros povos que também resistiram ao longo da história do nosso estado do Amazonas, mas foi o povo Mura que impediu que lá atrás a coroa portuguesa entrasse e fizesse o que quisesse com o nosso estado. Então muitos morreram. E chegou um tempo em que os antigos resolveram se render para ver o que ia acontecer. Passaram-se quase 100 ou 200 anos rendidos, e aí nesse período alguns foram escravizados. E aí depois eles próprios começaram a analisar, olha, isso não está dando certo não. A gente achava que as coisas iam melhorar e infelizmente a gente continua cada vez pior. Aí foi o período da cabanagem, quando houve a cabanagem, e aí os antigos se reuniram junto com os cabanos e começaram a resistir novamente. E nesse período de vai e vem dessas guerras, vários aspectos do nosso povo Mura se perderam. Primeiro fisicamente, no genocídio, e depois a questão linguística também, que se perdeu com o tempo. Fomos afetados totalmente. Boa parte da nossa cultura, com o contato com os cabanos, com o povo que veio de fora, inclusive também os seringueiros, a gente foi perdendo, mas a gente nunca perdeu essa essência, sabe? De resistir, de lutar, de defender o território. Tanto que antes a gente era povo nômade, a gente não tinha um local exato para parar, né? Essa região aqui do Madeira sempre foi habitada pelo povo Mura, mas a gente não tinha um lugar exato para ficar. Uma hora a gente estava aqui num canto, estava no outro, e essa ideia de ficar sedentário ou de se estabelecer no local, criar as aldeias, isso já veio recentemente, acho que pouco menos de 200 anos ou 150 anos atrás, quando começou aquele processo do próprio SPI de criar a figura do capitão, que era um líder para tomar conta de todos, porque antes não tinha essa figura. E hoje esse capitão tem a figura do Tuxaua. Mas, só para resumir aqui a minha fala, o que nos mantém, por exemplo, a gente sabe todos os dias, e eu sempre comento, né, eu, Gabriel e outros, não vou citar nomes, inclusive, que alguns preferem ficar calados, que isso também é uma tática de defesa. Por exemplo, hoje mesmo eu vinha conversando com o senhor, que ele falou, rapaz, olha, eu acho que no Rio Mutuca não tinha Mura não, porque, olha, faz tempo que eu não ouvia falar sobre isso, porque antes a gente perguntava, não tinha. Pois é, exatamente, esse negócio de você negar a sua própria identidade, de negar a sua etnia, era uma estratégia de defesa, porque se você declarasse que era Mura, você era morto, entendeu? E quem que queria morrer, né? Então a pessoa se defendia, ficava calado, e hoje a gente vê que está acontecendo isso. Muitos parentes às vezes ficam calados, não querem se manifestar, tem medo, porque a gente que está na linha de frente é todos os dias. A gente recebe mensagem no WhatsApp, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, você faz uma postagem, um comentário, entendeu? Vem 1000 palavras em cima, e fora perseguições mesmo, perseguições políticas no município, quem é funcionário às vezes é cobrado pelo seu gestor. Eu mesmo, de vez em quando, sou cobrado, né? Ah, professor, professor, deveria estar na sala de aula, mas ele está passeando, está viajando. Só que esse passeio, essas viagens, eu particularmente nem gostaria de estar fazendo. Mas a gente está sendo obrigado a sair do nosso território para levar a voz do nosso povo que está lá. Principalmente o povo do Soares. E aí, às vezes, tem gente que diz assim, ah, mas o que você está falando? Tu nem mora em Altaz, cara, tu é do Careiro. E eu sou filho da terra indígena Guapenu. Estou no Careiro da Várzea desde 2006. Mas eu sempre costumo dizer, e aí eu levo a fala do meu irmão, que ele diz o seguinte, olha, a região do Baixo até o Alto Madeira sempre foi povoada por nós, povo Mura. E a gente não tem culpa se o Estado brasileiro criou 2 municípios. Mas nós estamos ali, e é isso que nos motiva, viu, Rosine? E a gente vai continuar na resistência.